Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Nossa Terra, Nossa Gente, com o jornalista Jadir Zimmermann. Olá você, nós estamos de volta aqui com mais um podcast do Preto no Branco. Hoje o quadro é Nossa Terra, Nossa Gente. E nessa semana nós estamos vivendo um grande evento aqui na nossa cidade que chama Tecnovação. Ele é realizado pela Fundetec e por isso nós recebemos aqui no nosso podcast de hoje o Alcione Gomes, que é presidente da Fundetec. Seja bem-vindo, Alcione. Obrigado, Jadir. Obrigado pelo convite. E esse evento, Tecnovação, até o nome é difícil falar, Tecnoinovação, eu ia falar Tecnovação. Qual que é o propósito dele? Fala um pouquinho dele, para que público que ele é destinado. Esse evento surgiu em 2018. Em 2017 eu assumi lá a presidência da Fundetec e a gente fazia, já a equipe nossa fazia brilhantemente um evento de software livre. Era o FreeSol. O FreeSol era o Festival Latino-Americano de Software Livre. Então ele acontecia no mesmo dia na América Latina, simultaneamente. E falava só sobre software livre. Né? Então a gente recebia lá na Fundetec e ficava o final de semana lá, em média de 200, 300, 400 pessoas, em média, né? Nesse evento anual. Eu olhei esse evento e pensei comigo, falei, bom, tem um público para falar disso, né? Nós temos aqui várias empresas de tecnologia em Cascavel, temos muitas universidades, falei, vamos ampliar esse evento. Então nasceu desse primeiro embrião, que era o FreeSol, e aí nós fizemos em 2018 o Tecnovação, com a expectativa de um público de 5 mil pessoas. Esse nome, Tecnovação. Tecnovação é a mistura de tecnologia e inovação. Porque é os dois públicos que a gente quer atingir. Muitas pessoas confundem um pouco essa questão, né? Acham que inovação obrigatoriamente está relacionada à tecnologia. Mas a inovação ela não precisa acontecer com tecnologia. Te dar um exemplo, por exemplo. O modelo de atendimento do McDonald's, o processo que foi criado para se atender tão rapidamente as pessoas, dificilmente você faz um pedido no McDonald's, por exemplo, e demora mais de 5 minutos para ser atendido. Eles têm um padrão mundial de atendimento que tem essa métrica, isso devido a um processo que foi criado, desde a produção até o atendimento do público. Isso é inovação. Né? Deixou de ser, porque hoje muitas pessoas copiaram, mas na época foi criado, era uma baita de inovação de processo. Então a inovação pode ser um processo, não depende necessariamente da tecnologia. Por isso nós estamos trazendo Tecnovação, porque o nosso evento trata de tecnologia e também de inovação. Tá? São as duas áreas. E que tipo de projetos, que tipo de produtos, eu não sei nem, de inovações tecnológicas que são apresentadas na edição desse ano do evento? Bom, a gente tem de tudo um pouco. Então nós temos desde o que está se falando de mais moderno hoje, que é inteligência artificial. Nós temos uma arena, um setor específico de inteligência artificial. Interessante que a gente estava ontem no evento e na abertura às 14 horas a gente já teve uma abertura com mais de 1.500 pessoas já. Qual é o perfil desse público? É o mais variado possível. Porque a gente tem desde as escolas municipais, que as professoras querem levar seus alunos, a rede estadual de ensino que leva seus alunos, as universidades que levam seus alunos, os alunos que vão por conta, os empresários, os empreendedores, os inventores, as famílias que vão conhecer. Então, assim, é um evento aberto para toda a população, gratuito, e vai, de fato, gente de todos os perfis, e de todo o Paraná, e gente do Brasil e até de fora do Brasil hoje. É mesmo? Atrai gente de fora. Gente de fora. Nós estamos com um grupo de expositores lá, que é um grupo de cartunistas chamados Super-Heróis do Brasil, que vieram do Canadá para expor no nosso evento. Não são só expositores locais. Quem quiser participar é aberta para expositores de todas as partes. Certo. E quantos expositores há? Nós temos aproximadamente 70 expositores. 70 expositores. E de todo tipo de todo tipo de tecnologia e inovação, por exemplo. Tem um grupo de expositor que se instalou, eles estão fazendo um projeto chamado Smart Frame, né? É um quadro inteligente. Quadro normalmente é uma tela, né? Moldura de madeira atrás, né? O que eles fizeram? Criaram um modelo novo. O modelo deles é um quadro
feito, a moldura de trás é um formato de Lego, de PVC, reciclável, então é plástico injetado que é encaixado uma peça na outra, e o tecido é um tecido impresso. Então a tela é um tecido impresso. Isso é uma inovação, não existe nem no mercado, esse é o primeiro que existe. Esse pessoal está lá vendendo quadro, por exemplo, um quadro inteligente, que foi feito a partir de material reciclável e impresso em tecido. E aí você tem, desde inteligência artificial, como estava falando, hoje nós temos a exposição de artes de inteligência artificial, de obras de arte, de gravuras feitas por inteligência artificial, que eu conheça do Brasil. Que eu conheça do Brasil. A primeira exposição do Brasil nós estamos chamou atenção recentemente, acho que não faz um mês, uma figura, uma caricatura feita do Papa vestindo uma roupa de frio, uma jaqueta. É algo nesse sentido? Todo tipo de imagem. Você joga no computador o que você quer da imagem. Se você quiser colocar a foto do Leozinho de biquíni lá, por exemplo... Mas deve ser uma coisa feia. O ChatGPT vai buscar uma imagem dele, vai criar uma foto dele de biquíni. Então, assim, todo tipo de imagem vai ser criada, né? Então, a gente está brincando lá, mas, por exemplo, a gente estava com um grupo grande de crianças lá ouvindo uma palestra sobre inteligência artificial. Até palestras também. O evento inteiro, o evento todo, ele começa, né? Começou ali no caso do dia 24 com palestras com Murilo Gun, que é uma palestra master, que a gente chama, as palestras da noite são as palestras master, né? E a partir do dia 24, todos os dias tem fóruns o dia todo e até a noite. O evento vai das 9 da manhã às 22 horas, o tempo inteiro com fóruns, com palestras, com oficinas de atividade para todas as idades. Bom, o evento começou ontem, dia 24, e segue até domingo, é isso? Até sábado, dia 27. Até sábado. Até sábado, que horas? Até sábado, às 10 da noite também. É cobrado o ingresso, o acesso livre? Completamente gratuito o evento. Então, qualquer cidadão que tiver curiosidade para ver... Pode acessar. Eu dei uma passeada no site de vocês, do evento, eu vi um negócio interessante lá de uma asa delta. O que é isso? Você pode explicar isso? Essa é uma asa delta tamanho real, e é instalado nela, então você faz todo o procedimento que você faria para voar de asa delta. Você veste aquela roupa, você se pendura na asa delta, você se lança da asa delta, só que ela está presa com cabos de aço. E você coloca um óculos de realidade aumentada, você vai para fazer um passeio, um cenário, né, sobre uma cidade, sobre um cenário específico, como se você estivesse voando de asa delta. E aí tem dois modelos de passeio. Um que é um vídeo gravado, vamos dizer assim, que é mais light, né? O cara não sofre tanto, que você não precisa ter controle sobre a asa delta, ele vai meio que te induzindo. E o outro, de fato, é uma simulação real, onde se você estivesse controlando. Então, se você baixar, a asa delta baixa. Se você levantar, ela levanta, vira e tudo mais. E, inclusive, você pode bater, você pode virar, você pode cair, ter a queda ali, né? Só não vai se machucar. Só não vai se machucar porque você está inteiro amarrado, né? Mas é um simulador real. Simulador real de asa delta. Imagino que esteja chamando a atenção. Muito. Nós temos outros simuladores. Nós temos um simulador de plantadeira, por exemplo. Você entra numa cabine na plantadeira e simula como se estivesse plantando. Interessante. Nós temos simuladores lá de Fórmula 1. Então é como se você estivesse pilotando um carro de Fórmula 1. Tem um simulador que é de um avião. Né? Todos os simuladores ultramodernos, né? Que gera a sensação real de você estar de fato pilotando Fórmula 1 ou pilotando um avião ou uma asa delta, por exemplo. Bem interessante isso. Agora, Alcione, qual que é a importância desse evento assim, para a cidade de Cascavel, para o cenário local e regional, em termos de tecnologia e inovação? Bom, eu considero que é um evento extremamente importante pensando em presente e futuro. Presente, porque a gente tem mania de falar que isso aí vai ser a profissão do futuro, vai ser a situação do futuro. Não, na verdade as coisas não estão acontecendo hoje, a gente está ficando para trás. Né? Então todas essas tecnologias que nós estamos apresentando lá, elas já estão acontecendo em várias partes do mundo. E às vezes uma cidade interiorana, como é Cascavel, apesar de ser uma cidade pujante, se a gente não trouxer essa realidade para cá, muitos dos nossos jovens, alunos e tal, empresários mesmo, não vão descobrir esse mundo que já está acontecendo. Não é que vai acontecer, já está acontecendo. Eu digo que nenhuma empresa sobrevive sem inovação. Tá? Vocês são um exemplo disso. Porque até pouco tempo vocês tinham um jornal impresso. Depois vocês passaram para um jornal digital. E agora vocês estão num podcast aqui falando comigo.
Vocês estão se reinventando em todo momento, se remodelando, porque senão o modelo tradicional de imprensa, de jornal impresso, vai deixar de existir. Porque hoje é o seguinte, hoje existe mais smartphone na mão das pessoas do que população. Né? E isso caracteriza que todo mundo tem seu smartphone, né? Ou a grande maioria, alguns têm mais de um, e todos estão acessando a internet de algum lugar do mundo, de algum lugar da cidade, de algum lugar do planeta. E eles estão acessando um mundo de universo. Se você não tiver um conteúdo interessante, se você não se modernizar, não tiver um assunto que chame atenção, você está fora do mercado. Então a inovação, ela é necessária, eu digo assim, talvez uma das únicas profissões, uma das poucas profissões que não vai ter inovação, vai ser o violinista clássico. Porque ele vai continuar sendo violinista e vai continuar sendo clássico. Certo. Porque tem alguns que usam já eletrônica no seu violino. Sim. Então, o barbeiro hoje coloca uma plaquinha lá de corte inovador. Né? Todo mundo está inovando. Porque a inovação traz resultado. E há uma estatística que aumenta em 4 vezes, ou tem potencial de aumentar em 4 vezes o seu faturamento. Tá? Dá para falar de dados, né? Mas, por exemplo, a agricultura. O Brasil representa hoje 10% da produção de alimento do mundo. Tem potencial e vai ter necessidade de representar 40% da alimentação do mundo. Como é que vai chegar nesse número até 2050? Usando inovação e tecnologia. Não tem como fugir disso. Então a gente acha que o agronegócio ainda botar a enxada na terra e enterrar a semente, está muito enganado. Tem muita precisão, muita tecnologia, muita inovação e muito investimento para aumentar a produtividade. Por quê? Porque é um mercado gigantesco mundial. Imagina 40% da população mundial você poder alimentar e vender produto para eles. Então a inovação, o Tecnovação traz isso. Ele traz esse mundo de oportunidade para as mais diversas pessoas. Nós temos startups aqui de Cascavel, inclusive o Fundetec tem um programa de startup que patrocina o inventor. Tá? Então nós estamos na 3ª edição e injetamos de 20 a 40 mil reais por startup que entra no nosso programa para desenvolver a sua ideia. Então, Cascavel é uma das poucas cidades do Brasil que faz isso, com recurso municipal. Aliás, essa é uma questão que me chama muita atenção. Eu vejo que o Brasil perde muitas cabeças, muitos cientistas que acabam brasileiros que acabam sendo aproveitados no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, países que buscam aqui mentes brilhantes e que aqui não encontram suporte para a sua pesquisa, para o seu desenvolvimento. E esse é um trabalho que a Fundetec realiza com essas startups, mais ou menos isso. É mais ou menos isso, mas assim, existe uma diferença básica que a gente paga em real e eles pagam em dólar, né? Essa é a diferença básica, não dá para competir. Isso é um fato. Então, hoje, nós na Fundetec... Falta uma política de governo para incentivar mais a pesquisa? Eu acho que não é que falte, eu acho que às vezes o recurso, muitas vezes, ele existe. E se perde. Mas ele se perde, ele é mal aplicado, assim... O Brasil da década de 40 para cá, desde o governo lá do Getúlio Vargas, ele criou uma mentalidade que é pecado ganhar dinheiro. E as universidades incorporaram isso como nunca, né? Principalmente as universidades públicas. Então, assim, é quase proibido você ensinar um jovem, um aluno, um estudante, que ele tem oportunidade de transformar o TCC dele num negócio. E é por isso que muitas vezes esse cara vai embora daqui, porque ele olha, ele está lá na universidade, tem um baita de um projeto. Esses simuladores que eu estou te dizendo que nós estamos lá, que são usados hoje em vários países do mundo, são brasileiros, tecnologia brasileira, solução desenvolvida aqui, inovação desenvolvida aqui, vendida para o mundo inteiro. Sabe de onde surgiu? De um estudo de faculdade, de um TCC de faculdade. Olha. Tá? Ele fez um TCC e identificou que não existia no mercado um simulador nesse nível, nesse modelo, nesse formato, e transformou o TCC dele num negócio e ganha dinheiro. Hoje exporta para o mundo inteiro. Né? Patenteou no Brasil, patenteou na Bélgica e em alguns outros países. Né? Então, assim, existe muito talento brasileiro. O brasileiro tem uma virtude que ele é muito criativo. Ele é criativo para sacanagem, é criativo para piadinha, mas ele é criativo para empreender. O brasileiro é extremamente empreendedor, um dos países mais empreendedores do mundo. Tá? Muitas vezes falta algum tipo de modelo de política que pode incentivar, impulsionar isso, que é o que a gente aqui em Cascavel está tentando corrigir. Né? Lógico, falar, poxa, mas 40 mil não é um mundo ideal para um empresário, para um empreendedor.
não é mais para o cara que está transformando a ideia dele num negócio. É um empurrãozinho. E é um baita do empurrão, porque eu não dou só dinheiro. Esses 40 mil é dinheiro. Mas eu dou um plano de mentoria durante um ano, que vale mais, infinitamente mais do que os 40 mil reais. Porque a gente, o grupo nosso passado, eu contratei a McKinsey para dar consultoria para esses caras. Tá? McKinsey é referência Brasil. Tá? Então imagina, o cara aqui do interior, que está aqui em Cascavel, tem uma ideia, recebe uma mentoria de nível internacional, para transformar a ideia num negócio, e esse negócio num potencial objeto de transformação social. Né? Então, existe a falta? Existe, mas existe dinheiro mal aplicado, existe falta de regra, existe falta de conteúdo, existe muitas vezes falta de interesse. Eu digo o seguinte, inovação ela precisa de conhecimento acima de tudo, precisa de criatividade, mas precisa de coragem. Sem coragem o cara não inova. Então tem muita gente que tem sua ideia engavetada por falta de coragem. Alcione, hoje se fala muito em cidade inteligente, cidade sustentável. Em que o evento pode contribuir para a construção de uma Cascavel mais inteligente e mais sustentável? Bom, nós estamos, a partir do próprio evento, o evento nosso é o primeiro evento certificado do Paraná com selo verde. Ou seja, o nosso evento ele recebe um selo carbono zero de uma entidade certificadora. Como é que é feito isso? Tudo que a gente está gerando de dióxido de carbono, de algum tipo de poluição no evento, seja ela sonora, seja de qualquer outro tipo, né? Ele está sendo compensado com o plantio de árvores em outros lugares. Essa empresa faz a gestão desses ativos, né? Então ela compra de você, por exemplo, o plantio ou a mata que você está preservando e vende para mim o crédito de carbono do que eu estou consumindo aqui. Então, uma ação compensa a outra, vamos dizer assim. É isso que está acontecendo no Tecnovação. É o primeiro evento do Paraná com esse tipo de certificação. Então, a gente pensou também na sustentabilidade. Mas não foi só isso, né? A gente trouxe um fórum de sustentabilidade, falando sobre energias renováveis, a importância da água. Inclusive, o presidente da Sanepar vai ser um dos palestrantes, né? Nós estamos falando sobre cidades inteligentes, o Silvio Barros vai ser outro palestrante nosso. A importância do uso da tecnologia em todos os aspectos, né, onde você pode otimizar tempo e melhorar a vida do cidadão. Né? Desde um modelo de transporte que polua menos, que é o caso nosso aqui com os ônibus elétricos, até o modelo do nosso terminal de ônibus, onde tem um terminal de transbordo, onde você diminui a distância que você percorreria se não tivesse os terminais. O terminal tem uma finalidade onde você desembarca e faz a transição de ônibus para outras linhas. Isso tem uma lógica. A lógica é diminuir o tempo e também a distância percorrida por cada ônibus. Né? Então, esse é um modelo inteligente. Cascavel tem uma série de ações de um Smart City. E cada vez as ações vão aumentando. Né? Nós temos bicicletas compartilhadas, agora temos ônibus elétricos, temos um modelo de ciclovias aqui fantástico. Né? Então, o modelo nosso de mobilidade urbana é muito bom. E a feira nossa está falando sobre tudo isso. Ela está mostrando cases de outras cidades, está mostrando tecnologias. Nós criamos dentro da feira uma cidade inteligente. É um protótipo, lógico, né? É um ambiente controlado ali de uma pequena Smart City. Mas ali nós temos diversas tecnologias que podem ser usadas na cidade. Todo o nosso evento, para você ter uma ideia, ele está sendo feito a contagem de pessoas com câmeras térmicas. Tá? Então eu consigo controlar o volume de pessoas em determinado ambiente através das câmeras. Então são coisas assim, são detalhes que o público em geral nem vai saber que está acontecendo isso, né? Mas nós estamos fazendo evento, sabemos. E tem uma lógica do porquê está fazendo, né? Eu tenho a contagem do público, mas eu tenho todo um diagnóstico do perfil de público. Quantos adultos, quantas crianças, né? Participaram. A partir dessas câmeras térmicas. A partir dessas câmeras. Interessante. Tá? E qual que é a perspectiva de público de vocês para esses dias de evento? Nós estamos esperando aí 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. 50 mil pessoas passem pela nossa feira. Dos mais diversos tipos, das mais diversas cidades e estados. Desde curiosos até pessoas atrás de tecnologia. Desde o curioso até pessoa que veio para comprar tecnologia, para negociar, para fazer um networking ali de contato. Tem de todo tipo. Né? Tem alguma coisa interessante para veículo de comunicação lá? Bom, tem de tudo um pouco. Primeiro, tudo que você olhar na feira dá uma matéria. Isso é o mais importante, né?
Então, tudo que você olhar, cada detalhe, desde o túnel nosso de acesso, por exemplo, a entrada do nosso túnel, fizemos um túnel de projeção mapeada. Tá? Certo. Aí, assim, depois da projeção mapeada, no final do túnel você passa numa cascata de vapor com projeção na cascata. E antes disso, você já passou pelas câmeras térmicas de contagem de público, sem perceber. Então, você já, no primeiro passo que você dá da nossa feira, você já entrou para o mundo da inovação. Tá? Certo. Você já entrou para o mundo da inovação. Agora, Luciane, vamos... da feira a gente já falou bastante do evento. Vamos falar um pouco da Fundetec. Conta um pouco da história, do propósito, dos objetivos dessa entidade que existe há muitos anos em Cascavel. A Fundetec foi inaugurada em 1993. Quando a gente pensar isso, a gente pensa que um primeiro propósito foi um propósito fantástico, né? Do que se tinha até então, já foi uma grande inovação. Só que quando ela foi formatada, logicamente o mundo era outro, né? Ela foi formatada como uma instituição de ciência. Ou seja, para se fazer pesquisa, se fazer parcerias com as universidades, né? Então tinha toda aquela lógica, a gente tem uma área de terra de plantio, onde as universidades iriam lá plantar, fazer teste de produto. Coisa mais voltada ao agro. Mais voltada ao agro, né? Laboratório de análise de alimento. Tudo bem, isso foi extremamente importante, teve o ciclo, teve a sua fase, vamos dizer assim, né? Já começou a se trabalhar, então, numa fase posterior com o empreendedorismo, né? Ainda com a ideia de incubar empresas, mas ainda muitos com a expressão pequena, né? O modelo de incubação e tal, então tinha alguns barracões construídos, mas assim, foi um grande pontapé, eu diria assim, né? Dentro desse projeto todo, foi um grande pontapé, uma visão inovadora de um parque tecnológico lá atrás, mas ainda funcionava de uma maneira muito tênue, assim, até por uma questão de visão dos gestores, eu diria, né? E quando eu entrei em 2017, eu vi todo esse potencial. Todo o potencial de desenvolver o que tinha de ativos. Eu tinha salas, eu tinha barracões, eu tinha lavoura, e eu tinha 3 empresas incubadas lá dentro, né? Das 3, eu diria assim que uma delas trabalhava com inovação. As outras tinham algum modelo tradicional de trabalho, né? E não que seja pecado, só estava no lugar errado, né? Não era lá. Porque o lugar tradicional, de um empreendedorismo tradicional, é na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não é na Fundetec. Então a gente conversou com o pessoal e tal, criou um plano de trabalho, mostrou, né? Questionou o interesse da manifestação deles em inovarem, em trabalhar em inovação. Dos 3, um deles permaneceu, uma das empresas permaneceu, então em 2017 ainda a gente ficou, em 2018 a gente estava praticamente com 2 empresas só. Então praticamente a gente começou do zero, hoje nós estamos com quase 60, até o final do ano nós vamos chegar a 80 empresas incubadas, né? 80 empresas. 80 empresas incubadas, uma boa parte delas, algumas presenciais, lógico, certo. Outras são incubações à distância, que não precisam estar lá. Uhum. Mas recebe todo esse treinamento, essa mentoria, essa capacitação, essa orientação, né? De como você de fato transformar a ideia num negócio, né? A gente criou, né? Eu acabei criando um lema do nosso lema de trabalho, nossa missão de trabalho, que é apoiar pessoas criativas para transformar ideias em projetos e projetos, em produtos e produtos em negócios inovadores, né? Certo. Porque às vezes você transforma num projeto, mas não necessariamente é inovador. Então a gente quer de fato apoiar pessoas, porque assim, as pessoas que transformam as suas ideias em negócios. Então é o que a gente tem feito. E aí após o desenvolvimento dessa ideia, quando se solidifica, ele vai adiante e dá espaço para outro. Como é que funciona? Então, a gente tem 2 modelos. Um modelo é que ele sai da fase da incubação, né? Da incubadora, né? Igual um berçário, para quem o leigo muitas vezes a gente fala, o que é esse negócio que esses caras estão falando? A incubadora é um berçário de criança, lá a criança nasceu com alguma fraqueza, alguma dificuldade, precisa de um cuidado mais especial, está com dificuldade respiratória, ou precisa passar uns dias lá com atenção maior, é uma incubadora, né?
E a Fundetec, de fato, faz isso. Ela é uma incubadora de ideias. Então, ela recebe essas ideias que podem ter, num primeiro momento, uma fraquezinha, Claro. uma certa dificuldade, precisa de um fôlego maior, exatamente como uma criança. Então a gente pega essa criança, coloca na incubadora e começa a treinar e capacitar na mentoria, da orientação, desde o trabalho da logomarca, registro da marca, né? Orientação de mercado, marketing digital, lei de inovação, acesso a crédito, né? Tudo isso. E até o espaço físico. Ela precisa de um ambiente. E também a gente pega esse cara pela mão para ajudar ele a acessar o mercado, muitas vezes, e transformar a ideia dele e esse projeto dele num negócio, de fato, né? Porque tem uma distância entre ideia e projeto para negócio. O negócio está muito mais à frente do que uma ideia, né? Existe uma estatística, né, que diz que a cada minuto 450 pessoas têm a mesma ideia ao redor do mundo, no mesmo momento, no mesmo minuto. A diferença é quem põe em prática e quem não coloca. Perfeito. Então, o nosso papel é, de fato, ajudar as pessoas a colocarem em prática as suas ideias. Então, a gente faz isso e eles podem ficar nesse período. Alguns querem sair e acessar o mercado, né? E outros querem continuar no nosso ambiente. Então, a gente criou uma modalidade que é condomínio empresarial e inovação. Inclusive, nós estamos construindo agora uma estrutura que são mais ou menos 40 terrenos de 3 a 10 mil metros quadrados para empresas de inovação. Tá? Porque assim, a gente não pode pensar que empresa de inovação é só a que está nascendo hoje. Aquela que está andando pode estar inovando constantemente. Vou te dar um exemplo de uma empresa inovadora, a Eucatur. Nesse exato momento, ela está sendo apoiada pelo Sebrae, pela Fundetec e pelo ASIC, num modelo de inovação aberta. A Copavel também está desenvolvendo, tem um centro de inovação dentro da Copavel hoje, e está trabalhando em inovação aberta dentro da Copavel. Se a gente pensar que são empresas que têm mais de 50 anos, né? E são empresas, principalmente quando você fala de uma cooperativa que é totalmente tradicional, Sim. hoje eles estão inovando. Então são empresas já de grande porte que estão inovando. Então a gente precisa de todo tipo de ambiente para todo tipo de empresa. Agora, Alcione, de repente, como é que faz? O Jadir está com uma ideia, está com um projeto, e precisa de espaço da Fundetec para desenvolver a sua ideia. Como é que faz? Como que chega até Entra no vocês? site da Fundetec, nós temos um edital permanente. Antigamente a gente tinha, no começo lá, a gente tinha um edital que acontecia de vez em quando, né, 2 vezes no ano. O nosso edital é aberto, permanente. Ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Se inscreve. Se inscreve sua ideia, coloca lá seu modelo de negócio, como que você quer atuar, o que você precisa. Tem todo um relatório de documentos, é simples, mas tem documentos para preencher. Né? A gente precisa saber quem você é, o que você faz, e qual a sua ideia e o que você quer. Parte dessa premissa. E a partir daí a gente inclui você num plano de mentoria e de trabalho de orientação para transformar a sua ideia num negócio. Esse é um modelo. O outro modelo é o edital Radar de Inovação. No edital Radar de Inovação, ele acontece uma vez por ano, tá? E nesse edital você recebe os que são, as empresas se inscrevem, nós tivemos 74 projetos inscritos esse ano, tá? Desses 74, 50 nós vamos dar uma mentoria de 6 meses, e depois de 6 meses tem outra peneira, uma peneirada, vai sobrar 20 empresas. Essas 20 empresas recebem recurso financeiro daí, além de todo o trabalho de mentoria, por mais 2 anos. Então, de fato, a gente profissionalizou todo esse processo, né? Então, assim, existia no passado aquele negócio assim de, poxa vida, né? Vamos mandar lá para a Fundetec, lá o meu padrinho, o meu amigo, o meu vizinho, porque lá tem barracão, né? A gente cortou isso aí completamente. Não tem essa questão do apadrinhamento. Não tem esse apadrinhamento porque você, assim, primeiro, o sujeito passa por uma banca e não depende de mim. Né? Nem de Fundetec, depende da banca, que entra a universidade, entra a ASIC, entra a Sebrae, entra o Instituto Federal, entra a Associação Comercial, né? Entra a Fundetec, entra outros setores que tiverem algum relacionamento dentro da área da ideia que ele vai propor.
Então é essa banca que avalia se a tua ideia, de fato, primeiro, se ela é inovadora e se ela tem potencial de mercado, porque às vezes ela é inovadora ou não tem potencial nenhum. Né? Não vai gastar energia com... Assim, nem para você, nem para nós, porque talvez a gente fale para você não, e o não seja uma proteção para você, e você vai atrás de outra ideia que pode te rentabilizar e transformar em negócio. Né? Bom, senhor, a minha pauta eu cumpri, eu quero te deixar à vontade, se tiver alguma coisa que você julgue importante que a gente talvez não tenha abordado, fica à vontade. Não, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, e dizer assim que a Feira Tecnovação está acontecendo ainda, né, nesse exato momento da nossa entrevista, na publicação de vocês, e se quem está nos ouvindo tiver interesse, curiosidade, fica aí o nosso convite, né, vai até o dia 27 de maio, às 22, 23 horas, né, a gente sempre sabe que o último dia vai até mais tarde, um pouquinho, mais tarde. Mas tem 10 mil metros quadrados de atração de tecnologia e inovação para você. Cada metro a gente se preocupou em colocar alguma coisa nova e diferente. Bacana. Legal, obrigado Alcione por essas informações, sucesso no evento, sucesso também na entidade. E obrigado a você que nos acompanhou em mais esse podcast, Nossa Terra, Nossa Gente. Nós voltamos na próxima quinta com outro evento, uma outra entidade para apresentar para vocês. Um grande abraço e até lá.